Você já percebeu algumas vezes seu filho meio angustiado, sintomas de ansiedade e o seu filho parece estar cada vez mais distante da família? E isto não é normal, gente. Muitas vezes o perigo não bate a porta, ele entra pelo Wi-Fi ou se esconde no silêncio que a gente se confunde com obediência. Hoje eu vou te mostrar 4 sinais espirituais e comportamentais que você precisa observar nos seus filhos antes que o mundo roube o coração dele. O último sinal é o que mais tem destruído famílias cristãs e quase ninguém percebe. A Bíblia diz em Provérbios 20, versículo 11, que até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Como os pais, Deus nos colocou como sentinela. Se você baixar a guarda, o inimigo se aproveita. Não se trata de vigilância opressora, mas de zelo sacerdotal. Você tem um poder como mãe ou pai de moldar o coração do seu filho através da oração, ensinamento e jejum. Quando os pais dão exemplo de cristão em casa, fica mais fácil vocês corrigi-lo. O primeiro ponto que eu considero perigoso é o isolamento seletivo. E a gente sabe que é normal o adolescente querer privacidade, mas o isolamento seletivo é diferente. É quando ele para de participar do culto doméstico, evita olhar nos olhos da gente e prefere o mundo digital do que o convívio físico. Observe se a alegria dele mudou e se a alegria dele só vem do que você não tem acesso. Isso acontece sempre, gente. E fique alerta porque é muito provável que exista um altar sendo erguido no quarto dele que não é para Deus e que você não sabe. O segundo ponto é a mudança de linguagem. Observe as novas palavras que seu filho está falando. O vocabulário do seu filho mudou? Ele começou a questionar valores absolutos da fé com um tom de deboche ou dúvida agressiva? Muitas vezes as ideologias do mundo entram de forma nutritiva em desenhos e vídeos e quando você percebe, o solo do coração dele já está endurecido. Então fique atenta, porque é muito provável que ele esteja ouvindo alguém quando você não está perto. Outra coisa muito importante que eu como mãe fico muito ligada é objetos que o seu filho traz para casa, principalmente desenho e brinquedos. Eu nasci no Evangelho e desde muito criança o Senhor me abriu os olhos e por volta dos 9 anos eu via muita coisa nos meus brinquedos que a maioria das crianças não via. E graças a Deus minha mãe foi muito presente em relação a isso. E eu nunca tive uma boa experiência com os brinquedos que me davam, que eu ganhava. E quando os meus filhos começaram a nascer, tudo que eu comprava e o que eles ganhavam, eu pedia discernimento ao Espírito Santo. E aí eu só comprava aquilo que o Espírito Santo concedia. E eu vou contar uma experiência que eu tive com minha filha há um tempo atrás. Talvez você esteja passando por isso e não sabe como conduzir. Os meus filhos sempre dormiram bem. E de repente a minha filha ficou me chamando para dormir com ela. Pedia oração constantemente. E isso durou mais ou menos uma semana. E eu observei e eu percebi que era somente apenas a hora de dormir. Aí eu fui orar e pedi a Deus que me revelasse o que estava acontecendo. E no dia seguinte, quando eu acordei, o Espírito Santo disse, vai no livro dela. Quando eu fui olhar, tinha um desenho da Wandinha, aquele desenho que estava na moda no ano passado. E aí o Espírito Santo me disse, é isso que não está deixando ela dormir. E eu perguntei para ela, conversei para ela, e ela disse, foi uma coleguinha de sala que desenhou e deu o presente para ela. E eu joguei fora e falei para ela, e para ela ter noção que trazendo peças e objetos de fora para dentro de casa é uma porta para o maligno entrar. E aí sim, ela começou a dormir direitinho. E aí eu fui observando muito mais do que eu sempre observava. E para finalizar, este é o ponto que prometi falar no início, que é o sinal mais perigoso. É a perda da identidade do seu filho. Quando o seu filho começa a sentir vergonha de ser cristão e tentar se moldar desesperadamente aos padrões estéticos e social da internet, aí sim ele está perdendo a percepção de uma vida para Deus e dando lugar ao mundo. A Bíblia nos diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz, não vos conformeis com este mundo. Se o seu filho está conformado demais com o mundo, ele está perdendo a forma de Cristo. Quando nós pais somos guiados pelo Espírito Santo, ele nos dará a direção de como lidar com os nossos filhos. Eu não estou falando, gente, coisas aleatórias. Eu estou falando aquilo que eu vivo, tá? E se você está passando por estes pontos que abordei, peça ao Espírito Santo que te oriente. Ore e jejum com ele, faça propósito com ele e você verá a diferença
quando você incluir Jesus Cristo na educação dos seus filhos. Se este vídeo serviu de alerta para você e abriu os teus olhos, comente aqui nos comentários. Minha família é do Senhor Jesus. E se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo. Tchau!